Millions of fans have been waiting for this moment. A Volkswagen está fazendo o lançamento na Europa da 8ª geração do Golf, um carro que no Brasil é verdadeiro ícone. E essa geração que chega, ela é muito parecida com a anterior, Golf 7, construído sobre uma base modular MQB, que gerou outros produtos como Jetta, inclusive até o Passat. A nova geração vem só em 5 portas, mede 4,28 metros de comprimento, tem a largura de 1,80 m, 1,46 m de altura, e ele está levemente mais comprido, são milímetros, 26 milímetros, e a distância entre eixos não cresceu muito, 16 milímetros é insignificante, e isso aí acaba resultando que ele continua com um porta-malas razoavelmente pequeno, são 380 litros de volume, e ele tem um ótimo espaço para 4 ocupantes, até de 1,85 m de altura, porque o carro é bem confortável, o 5º passageiro sofre ali no meio. Ficou mais alongado porque os faróis se projetam mais para as laterais, parece que há uma linha luminosa unindo os dois grupos ópticos dianteiros. Na frente, aquele novo logotipo fininho nas suas dimensões, nas suas letras do Volkswagen. Isso é a maior diferença na parte frontal, enquanto na traseira também as luzes de LED parecem estar mais próximas, avançando sobre o porta-malas. As mudanças maiores são internas, você pode perceber pelo painel de instrumento que tem uma tela de 10,5 polegadas e essa sim, ela abriga o sistema multimídia, torna o carro diferenciado até por outras coisas que não haviam sido colocadas em nenhum Volkswagen, como por exemplo o uso de um chip de dados das companhias telefônicas que dão acesso permanente à internet para algumas opções, se bem que para outras funções teria que pagar um pouco mais, tem a tarifa de dados, tem a compatibilidade com Android Auto, Apple CarPlay de série, então existe a possibilidade de ter uma conexão que garante não só a atualização de tudo aquilo que está sendo colocado via a internet, então permite que se faça a atualização do sistema eletrônico do carro. Há um sistema mais avançado que é muito semelhante ao do Mercedes-Benz, chamado M-Books, aquele que não apenas por ações táteis, por encostar o dedo no painel, mas também por falar. Nesse caso do Golf seria: Alô, Volkswagen. Alô, Volkswagen. A partir disso ele responde. Se você disser tenho frio, ele subirá a temperatura do climatizador. Agora, se você disser, obviamente ao contrário, ele tem o calor, ele vai reduzir a temperatura do sistema de climatização. E também pode introduzir um destino, dizendo apenas: alô, Volkswagen, quero ir para casa, quero ir para o trabalho, quero ir para a rua tal. Tudo isso programado através desse sistema avançado que está colocado na nova geração do Golf. Outra parte bacana é que também pode ser integrado ao smartphone e aí o proprietário, aquele que está conectado através dessa tarjeta, essa chip, oferece a possibilidade de saber quanto tem de combustível, programar um trajeto até determinado lugar, tudo isso via celular antes de entrar no carro. Então é uma nova geração de conectividade nesse Golf Série 8. Sem contar que quem senta ali dentro já percebe que há um sistema para carregamento sem fios, aquele sistema de indução em que você deposita o aparelho celular sobre determinado local e ele carrega a energia sem fios, sem cabos nisso aí. Mas também há várias tomadas USB para quem precisa fazer a conexão no sistema antigo, que olha no banco de trás, vê não apenas tem uma saída do climatizador na parte traseira, como também tomadas USB para carregar os aparelhos celulares de quem vai atrás. Sobre a aparência desse produto, é que você percebe que ele é muito próximo à geração 7 que é vendida na Europa. O que diferencia são os formatos dos grupos ópticos dianteiros, que agora de série são faróis de LED, e alguns têm opções avançadas, como por exemplo a redução de luminosidade
velocidade no lado que ofuscaria um veículo que viesse no sentido contrário, mas mantendo mais iluminado no lado do acostamento. Quer dizer, esse sistema de iluminação inteligente está no Golf 8. Assim como o alerta Lane Assist, que quando há um abandono involuntário da faixa, ele faz um alerta e também vibra. Da mesma forma que o sistema de frenagem automática de emergência, Front Assist, e ele aponta a existência de veículos ou de pessoas à frente. E essa função até tem intervenção na assistência elétrica da direção para ajudar a esquivar, a sair desse obstáculo que está adiante. Também pode-se pedir uma opção de um programador de velocidade ativo quando o piloto automático é ativo. Ele tem capacidade de ajustar por si próprio a velocidade conforme os limites da via, porque ele reconhece as placas de trânsito. E o mais bacana é que, conhecendo o traçado da rodovia, pode, por exemplo, diminuir um pouco a velocidade quando se aproxima uma curva ou uma rótula. Então há também a possibilidade de fazer a ativação do piloto automático e do Lane Assist nessas funções que a própria Volkswagen chama de Travel Assist, e o veículo então pode acelerar, frear ou fazer algumas curvas suaves, mesmo que o condutor não tome essa iniciativa, se bem que ele tem que manter as mãos sempre sobre o volante, porque a cabo de 15 segundos o sistema começa a emitir uma série de alertas. E quando se fala da tecnologia de comunicação, essa Car2X é de série, ela permite trocar informações com o tráfego que está ao redor do veículo, desde que os outros veículos também tenham essa tecnologia e tenham um rádio que atua lá na frequência de 800 metros. O que acontece? Esse sistema é muito útil para alertar os motoristas, por exemplo, a ocorrência de um acidente ou a presença de intervenção de trabalhadores na frente e oferecer uma rota mais rápida. Desde que os carros estejam conectados, aquele que vai à frente detecta o problema e repassa automaticamente para os outros veículos com essa tecnologia de comunicação chamada Car2X. Falando do Golf 8, uma das curiosidades é que o visual dele segue sempre Golf. Você vê aquela coluna C, a terceira coluna, frente do motorista, no meio, e a coluna traseira, em cima da roda traseira, é larga como todo o Golf. E com isso, o carro mantém uma aparência muito semelhante àquilo que a gente já conhece e muito semelhante à da geração 7, do Golf 7, que se diferencia mais agora por ter uma série de opções de motorização. A gente conhece o 1.0 TSI, tem 110 cavalos lá, com o uso da gasolina, e lá vem com um câmbio manual de 6 velocidades. Há também uma versão 1.5 de 131 cavalos, ou mesmo 1.5 com 150 cavalos, também com essa caixa manual de 6 marchas. Aqui no Brasil nós temos o 1.4 TSI com essa potência 150 CV, mas no continente europeu, então, ele é resultado de um outro motor, também do mesmo tipo, 1.5 TSI. A novidade é a chegada de uma hibridização leve. O que acontece? Esse 1.0 chama-se eTSI, quando ele ganha a ajuda do Mild Hybrid. É um sistema elétrico de 48 volts que dá uma espécie de manutenção de marcha em determinados momentos para reduzir o consumo e, por consequência, a emissão. Aí, no caso, esses motores com hibridização ligeira sempre vêm acoplados com um câmbio automático de 7 velocidades. Caso o condutor queira fazer as trocas manuais, tem as alavancas atrás do guidão. Então, a 1.0 passa a ser eTSI com 110 cavalos, mas com uma ajuda. Mas também há versões 1.5, como já referi, com os mesmos graus de potência, mas sempre com auxílio elétrico em curtas distâncias, de forma a que não seja necessária a redução de marchas. Com isso, o motor gira menos, consome menos e emite menos. Falando em emitir menos, eles têm também com gás natural comprimido, que no nosso caso é GNV, é o veicular, é um motor 1.5 que também dá 131 cavalos. E há um híbrido enxufrável, o Go e-Hybrid. Ele permite que você recarregue baterias que impulsionam também o Golf. Nessa versão, que é mais próxima à do elétrico, tem também o GTE, que vai a 245 cavalos de potência,
quanto a 204 do e-Hybrid. Curiosamente, o câmbio é um outro automático de 6 velocidades. Nesse caso, verdadeiramente automático, porque o de 7 é um robotizado. Ainda há esperança, há expectativa de novas versões que virão com tração total, a 4Motion, e também o GTI, o TCR, o GTD ou a linha R. São combinações de motores e caixas de câmbio com maior potência, sempre obrigando então a tração ser nas 4 rodas, mas a gente já lembra que não haverá uma variante elétrica do Golf, um Golf puramente elétrico. Por quê? Esse e-Golf está sendo o espaço ocupado pelo ID.3, que é até um pouquinho maior em termos de tamanho e de espaço interno. Então, provavelmente, a geração 8 seja a última plataforma MQB a gerar um Golf nessa geração 8. Então, a próxima vai ser talvez um mesmo nome, mas num produto na plataforma elétrica que já conhecida, vai ocupar aquela plataforma do ID.3. Volkswagen.